Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui na mais uma live da Noite do Dharma. Hoje é a live de número 100. Então, para comemorar essa live especial, a gente resolveu falar do assunto mais especial de todos da vida espiritual, que é o Mahamantra Hare Krishna, né? A gente sabe que na era que nós estamos vivendo, a era de Kali, Krishna botou toda a sua energia espiritual, toda a sua Shakti, toda a sua potência na meditação dos nomes sagrados dele, né? Dos santos nomes de Krishna. Mas entre todos esses nomes de Krishna, que são todos divinos, sagrados, cheios de qualidades espirituais, né? Existe um mantra que é especial, que é o Mahamantra Hare Krishna. Então, por que esse mantra ele é tão especial, né? Assim, é dito que a meditação nos nomes de Krishna, a meditação no nome de Deus nessa era de Kali pode neutralizar os efeitos nocivos, né, da era de Kali, e mais do que isso, a meditação nos nomes de Deus pode criar um vínculo amoroso entre nós e Deus, né? Então é o processo espiritual dessa era, né, chamado Yuga Dharma. O Dharma dessa era é meditar nos nomes de Deus. Agora, o Mahamantra Hare Krishna, mais do que permitir que a gente medite em Deus e concretize uma relação com Ele e nos protejamos das influências devastadoras da era de Kali, esse mantra Hare Krishna ele permite uma coisa muito especial, ele permite que a gente tenha uma relação íntima com Deus, né? E por causa disso, isso distingue ele de todos os outros mantras e por isso ele é conhecido como Mahamantra, o maior dos mantras, né? Então, qual é, assim, o significado desse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare? O que ele tem, assim, de tão especial? Então, a gente vai ver que esse Mahamantra, ele aparece em boas partes, assim, dos Vedas, né? Várias partes dos Vedas, em diversos momentos históricos, vão citar esse Mahamantra Hare Krishna. E as explicações que nós vamos encontrar para ele originalmente, né, nas Upanishads, principalmente no Rama Tapani Upanishad, a gente vai ver uma explicação assim, clássica de que esse mantra, que às vezes é chamado nos Vedas de um mantra de 16 palavras, né? Esse mantra ele faz 3 referências a Deus. Hari, né? Quando a gente fala Hare, Hare é o vocativo de Hari, é como se estivesse falando Hari. Krishna e Rama. Então são 3 nomes de Deus e aí a gente vai ver os Upanishads explicando que quando a gente medita nesse mantra, a gente está falando, chamando Deus, invocando Deus primeiro de Hari. Por quê? Porque Hari é aquele que leva, ou seja, o ladrão. Hari é o ladrão. Então, assim, ele é o ladrão que nos rouba desse mundo material. Então, nesse momento, nós estamos imersos em Maya, na ilusão do egoísmo material, então a gente pede para ele primeiro Hari, aquele que vai nos levar desse mundo, nos roubar do mundo material, nos roubar da influência do egoísmo, e depois Krishna, né? Ele não só tira a gente desse mundo, como Krishna, ele nos atrai a ele, né? Então a ideia de Krishna é que Krishna é o todo atrativo, e as Upanishads vão falar que Krishna é formado pelas sílabas Krish e Na. Krish é a raiz do verbo karsha, que é o verbo arar, né? E a ideia de arar é que quando a gente está arando assim, a terra, a gente está trazendo a terra para perto da gente, né? Então a ideia de arar também é a ideia de atrair, tanto que assim, mesmo radical etimológico de trator e atração, né, é o mesmo, né? Então karsha, né, aquele que ara, ou seja, aquele que atrai, com na. E Na é a abreviatura de Ananda, né, de felicidade. Então ele é aquele que atrai com felicidade. Então Krishna é o atrativo, mas não é um atrativo comum. Ele é todo atrativo porque ele atrai com a felicidade. E por fim Rama, ele que é o verdadeiro prazer, ele que é o verdadeiro deleite dos sábios. Então a gente vai ver assim, que é muito pungente, assim, é muito comum e muito enfatizado nas Upanishads, declarações falando para nós não nos atrairmos por esse mundo, né, e não buscarmos prazer na matéria, porque a matéria ela é fonte de frustração, mas onde que a gente vai buscar prazer? A gente não vai ter prazer nenhum. Então, aí os Upanishads falam que não, um sábio tem prazer em Rama, o prazer dele é em Deus.
Então, Hare, ó Hari, né? Ó, você que é o ladrão, me rouba desse mundo. Krishna, você que é aquele que atrai com felicidade. E Rama, você que é o prazer dos sábios. Então, essa é a explicação védica clássica para o Mahamantra Hare Krishna. Mas, quando Chaitanya Mahaprabhu, o avatar mais misericordioso de Krishna, vem nesse mundo, ele fala, não, peraí, essa interpretação ela está correta, mas tem uma interpretação superior. Esse Hare aí não necessariamente é ó Hari, né? Ó Deus. É melhor a gente interpretar esse mantra, esse Hare, como ó Hara, né? Hara ó, você que é a ladra, você que é aquela que leva, né? Não aquele que leva, não o ladrão, mas a ladra. E quem é essa ladra? Ele vai explicar que é Radharani, Shrimati Radharani, né? A rainha de Vrindavana. Ela é a verdadeira ladra, na verdade, né? Por quê? Porque ela é a ladra que rouba Krishna. Ela rouba Krishna para ela. Então ela é uma ladra ainda melhor do que o próprio Krishna. Então ele vai falar que esse Hare é uma invocação a Radharani, a energia de prazer que emana de Deus. Então ele vai falar que esse mantra não é só uma invocação a Krishna. Esse é uma invocação ao próprio casal divino, né? Então o mantra Hare Krishna ele é um mantra especial porque ele é o mantra do casal Krishna e da sua consorte, da sua potência de prazer, que é muito mais misericordiosa do que ele e que completa ele, né? Então eles são o casal divino e ele vai falar, o Mahamantra Hare Krishna é o mantra do casal divino. E a gente sabe que Chaitanya super enfatizou esse mantra, ele mesmo e seus discípulos cantavam esse mantra como mantra principal, e Chaitanya ficava em êxtase quando cantava o mantra Hare Krishna, e ele falava que o que ia salvar o mundo era ir nas ruas cantar esse mantra Hare Krishna, né? E Chaitanya, uma vez, ele estava urinando, e ele não conseguia parar de cantar Hare Krishna assim, né? Chaitanya era fascinado por esse mantra, mas ele estava urinando e aí, assim, ele estava com vontade de cantar o mantra Hare Krishna. A língua dele estava vibrando Hare Krishna e aí ele queria urinar, só que, assim, segundo os Vedas, nós não podemos fazer algo sagrado enquanto urinamos ou defecamos. Essas são coisas, assim, sujas. Então a gente tem que, depois de fazer assim, essas necessidades fisiológicas, nos limparmos para poder fazer algo sagrado, né? Então ele queria cantar Hare Krishna, mas queria urinar, então o que ele faz é que ele segura a língua dele com muita força e para não cantar, né? Então o que acontece é que tinha um menininho ali perto e esse menininho fala, por que você está apertando a sua língua com tanta força? E o nome desse menino era Gopala. E aí Chaitanya explica, eu estou fazendo isso porque minha língua ela é rebelde. Ela quer cantar o mantra Hare Krishna, ela está viciada em cantar Hare Krishna e ela quer cantar Hare Krishna mesmo nesse momento onde eu estou urinando. E aí Gopala, esse menininho, que era só uma criancinha assim, de uns 8 anos de idade, vira e fala para ele, mas você está sendo muito tolo, porque o mantra Hare Krishna é o mantra mais poderoso, é Krishna na sua plenitude, e você está querendo dizer aí agora, só porque você está urinando, assim que a quantidade de impurezas que você produz na sua urina é maior do que a pureza do Mahamantra, mas Krishna é infinitamente puro, e Krishna está presente em tudo. Então você deve cantar esse mantra a qualquer momento, mesmo quando você urina, e começou assim a dar um sermão em Chaitanya, e os adultos que estavam por perto vieram para brigar com o menino, né, para assim dar uma advertência nesse Gopala. Quem é ele para falar assim com o grande mestre Chaitanya, né? Então, na hora que eles vieram brigar com o menino, Chaitanya falou, não briguem com ele porque ele tem razão. Esse menino não é um menino comum, esse menino agora, ele é o meu guru. E se eu sou o guru de vocês e ele é meu guru, então agora ele é o guru de todos. Por isso que a partir de agora todos devem chamar ele de Gopala Guru. Né? Então ele se torna conhecido a partir disso, esse menininho, como Gopala Guru. E o tempo passa, né? Ele cresce e ele se torna um grande devoto, assim, um dos líderes, né, dos devotos, e passa a ser conhecido como Gopala Guru Goswami. Então as pessoas perguntam, né, os devotos perguntam para ele como ele explicava o mantra Hare Krishna. Porque Chaitanya veio para esse mundo para dar uma nova interpretação para o mantra Hare Krishna. Antes o mantra Hare Krishna era conhecido como o mantra de Krishna, mas depois Chaitanya mostrou que era o mantra do casal divino. E se Gopala Guru ensinou Chaitanya algo sobre o mantra Hare Krishna, então ele tinha algo muito especial para falar sobre o mantra Hare Krishna. Então eles perguntam para ele qual é a interpretação que ele dá para o mantra Hare Krishna, e ele fala, eu tenho 2 interpretações para dar.
A primeira é a seguinte, né? Quando a gente canta o mantra, primeiro a gente fala Hare Krishna. Então, quando a gente está falando Hare Krishna, a gente está pedindo Krishna, né? Você é Hari, você é o ladrão. Então, Krishna vem e me rouba dos moldes da natureza. Rouba a minha mente da influência dos moldes da natureza. Né? A nossa mente, nesse momento, ela está sob a influência ou da ignorância e está buscando prazer assim na preguiça, na inércia, ou então buscando prazer no desejo de vingança por outra pessoa, está buscando prazer em coisas ilícitas, em coisas degradantes. Tira minha mente de tudo isso. Ou então a nossa mente ela pode estar buscando prazer no modo da paixão, buscando prazer no desejo de ter conquistas materiais. Tira minha mente de tudo isso. Ou a nossa mente ela pode estar presa sobre a influência do modo da bondade, né? E o modo da bondade faz com que a gente busque a paz, né? Mas é uma busca egoísta pela paz. A gente quer a paz pra gente, né? Mas isso ainda não condiz com o verdadeiro dharma da alma, que é servir. Então ele fala, tira minha mente de tudo isso, rouba a minha mente da influência dos modos da natureza. Então ele fala que a primeira linha do mantra Hare Krishna significa isso, um pedido para Krishna roubar a nossa mente dos prazeres que estão ligados aos gunas, né, os modos da natureza material. E aí depois ele fala Hare Krishna, a segunda linha, Hare Krishna de novo, ele fala, não basta só roubar a minha mente, porque se você roubar a minha mente, ela vai acabar fugindo e voltando para esses prazeres materiais. Então você tem que roubar a minha mente e manter ela em cativeiro. Você tem que sequestrar a minha mente e botar ela num cativeiro dos seus pés de lótus de um jeito que ela não consiga escapar. E a única forma dela não escapar é você dar para a minha mente a associação com os seus devotos. Então ele fala que a segunda linha do mantra Hare Krishna é pedindo para Krishna não só tirar a nossa mente dos prazeres materiais, mas dar para ela o prazer da associação com os devotos de Krishna. E aí depois, Krishna Krishna, a terceira linha do mantra. E aí ele vai falar que Krishna Krishna, quando fala Krishna Krishna o mantra, está falando assim, e depois que você me der associação com seus devotos, permite que os seus devotos me expliquem 4 coisas. Nama, Guna, Rupa, Nama, Rupa, Guna e Lila, né? Me expliquem, assim, a ciência por trás dos seus nomes sagrados, me explique a meditação dos seus nomes sagrados. Rupa, me revelem a sua forma divina, me ensinem a adorar a sua forma divina, me ensinem a adorar a deidade. Guna, me ensinem as suas qualidades transcendentais, né? Me ensinem o Bhagavatam que descreve quais são as suas qualidades. E Lila, que esses devotos eles me ensinem seus passatempos divinos. Né? Então, Krishna Krishna significa isso, pedir para Krishna a oportunidade de aprender esses mistérios, né? Essas qualidades sagradas dele, os nomes dele, as formas dele, as qualidades psicológicas dele e os passatempos, as atividades divinas que ele faz eternamente na companhia dos devotos. E aí, Rama Rama, não, Hare Hare, né? A quarta linha, Hare Hare. Hare Hare significa que quando eu aprender essas coisas com os devotos, eu vou sentir um prazer maior do que qualquer coisa que eu já senti. Então esse Hare Hare ele vai falar que é Radharani Radharani, ou seja, Radha vai entrar na minha vida ressignificando a minha busca por felicidade, ressignificando a minha busca por prazer, porque como Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, a gente só consegue se livrar de um prazer inferior quando a gente experimenta um prazer superior. Para Andristva, a gente tem que experimentar um gosto superior. Então esse gosto... Ih, pessoal, travou aqui o Instagram. Então, só terminando essa explicação, só para... Então, esse gosto é o gosto do serviço devocional. Voltou, Instagram? Voltou. Então, pessoal, recapitulando, porque eu não sei onde travou aqui no Instagram, mas... Então, ele explica, né, que a primeira linha do mantra Hare Krishna é pedindo para Krishna roubar a nossa mente dos modos da natureza material. A segunda linha é pedindo para dar associação com os devotos. A terceira linha, né, Krishna Krishna, ele fala que é pedindo as bênçãos para poder aprender as descrições sobre os nomes, as formas, as qualidades e os passatempos de Krishna. E a quarta linha, Hare Hare, é pedindo para Radharani entrar na vida dele, do devoto, e dar para ele um prazer maior do que todos que ele já sentiu através do serviço devocional. E aí depois vem a quinta linha, Hare Rama. Ele fala que esse Hare Rama significa assim, só Radharani pode entender Krishna. E só Krishna pode entender Radharani. Por quê? Porque Krishna ele é infinito, né? Se Krishna é infinito,
Nós que somos seres finitos não podemos entender ele. Só quem pode entender ele é alguém igualmente infinito. Só Radharani pode entender Krishna. E, por sua vez, assim, só Krishna pode compreender Radharani, né? Porque ela é a potência de prazer dele, então só ele pode entender ela completamente. Então, ele fala que nessa quinta linha, Hare Rama, ele está pedindo, o devoto está pedindo para Krishna revelar Radharani para o devoto, e para Radharani revelar Krishna para o devoto, porque só eles podem entender e só eles podem revelar um ao outro, né? E aí a sexta linha, Hare Rama, ele fala que só Krishna pode agradar Radharani e só Radharani pode agradar Krishna. Então ele está pedindo, na sexta linha, o devoto está pedindo para Krishna permitir com que ele possa agradar Radharani e que Radharani permita que ele possa agradar Krishna. Na verdade, a gente sabe que um devoto no seu coração ele tem duas potências espirituais, né? Ele tem a potência chamada Ladini Shakti, a potência para dar prazer para Krishna, e ele também tem Samviti Shakti, a potência para poder entender Krishna. Então, o que acontece é que quando a gente serve um devoto, a gente adquire um pouco assim dessas duas potências que ele tem no coração dele. Ou seja, quando a gente serve o nosso mestre espiritual, quando a gente serve um devoto mais avançado, a gente adquire um pouco dessas potências que ele possui. Ou seja, a gente ganha um pouco mais a capacidade de entender Krishna e a capacidade de agradar Krishna. E a gente só pode assim, servir um devoto com a misericórdia de Radharani. Então, Gopala Guru ele faz uma referência a essa característica muito importante do serviço devocional nessas duas linhas, na quinta e na sexta linha. E ele vai falar que a sétima linha, Rama Rama, significa que a gente está pedindo para Krishna, né, para a gente poder ir para o seu reino de Rama, ou seja, o seu reino de felicidade, que é o mundo espiritual. Então é como se a gente estivesse batendo na porta e pedindo para a gente ir para o mundo espiritual, porque a única forma da gente voltar para o mundo espiritual é se a gente desenvolver uma qualidade que é conhecida como a Shakti. A Shakti é apego intenso por Krishna. Quando a gente se apega intensamente por Krishna e pelo serviço a Krishna, esse apego intenso por Krishna que pode destruir assim qualquer resíduo de karma que nós possuamos, né? Existem muitas formas da gente acabar com karma através do conhecimento transcendental, através de sadhana, da prática espiritual, mas sempre vai sobrar um resíduo de karma. Então esse resíduo só é eliminado por Shakti, por apego intenso por Krishna. Então ele fala que esse Rama Rama é pedindo pra gente experimentar esse apego intenso por Krishna, eliminar o resto do nosso karma, porque enquanto a gente tiver karma, a gente vai ter que nascer nesse mundo material. Então a gente pede para poder se apegar a Krishna, acabar de vez com o resíduo do karma, e aí ter a oportunidade de conhecer Krishna face a face mesmo, assim, diretamente, né? Só que a gente sabe, pelos Vedas, que quando uma alma ela se livra totalmente do karma, ela não vai diretamente ainda para o mundo espiritual, né? O que acontece com ela é que ela ainda nasce num planeta material onde Krishna e seus associados estão executando suas lilas, suas atividades, e aí o que acontece é que essa alma que acabou de se liberar da influência do karma, ela tem a possibilidade de ver Krishna e assim de quase interagir com ele, mas não conseguir interagir totalmente, né? E aí rola uma espécie de frustração espiritual. Por exemplo, digamos que a relação de uma pessoa, a relação eterna dela com Krishna, seja de amizade, né? No mundo espiritual ela seja um vaqueirinho e vai ser um amigo eterno de Krishna. Então, antes de voltar para o mundo espiritual, ela vai nascer num planeta onde Krishna está com seus amigos, e aí ele vai ser um vaqueirinho que vai chegar para brincar com Krishna, mas toda vez que ele chegar para brincar com Krishna, a brincadeira já acabou, e ele vai ficar com o coração partido, né? Ou então uma vaqueirinha, uma namorada de Krishna, que sempre que chegar na dança da raça, chegar para dançar com Krishna, a dança já acabou. Na hora que ela chega, que ela consegue chegar, já acabou, né? Então fica assim, esse coração partido, né? Faz com que você sinta mais ansiedade para ter Krishna, né? Então, essa é assim, o que vai de vez nos libertar totalmente. Essa ansiedade de estar muito perto, mas não conseguir Krishna escapar pelos nossos dedos, é o que vai nos libertar de vez da ansiedade proporcionada pelo ego material. Então só a ansiedade espiritual, né, que é muito doce, Prabhupada fala que essa ansiedade é diferente da ansiedade material que acaba com a gente. Essa ansiedade, ela eleva a gente, ela que vai permitir a gente se livrar totalmente da influência do ego e se conectar com Krishna e voltar para o mundo espiritual. Então é isso que Gopala Guru fala na penúltima linha, e depois ele fala Hare Hare,
né? E Hare Hare ele fala, mas eu não quero voltar para o mundo espiritual só para curtir o mundo espiritual. Eu quero voltar para o mundo espiritual para me tornar um instrumento, uma ferramenta na mão de Radharani. Ele pede, Radharani, por favor, me use para o seu propósito. Então ele fala que é isso que o mantra Hare Krishna significa. Quando a gente medita nesse mantra, a gente está meditando nisso. Mas ele fala, essa é uma interpretação para a meditação no mantra Hare Krishna. Tem outra, tem uma segunda meditação, que ele fala que é assim, Hare Krishna. Quando ele fala Hare Krishna, ele está querendo dizer assim, o devoto está falando que, na verdade, Radharani, ela rouba a mente de Krishna. Radharani, ela é a dona da mente de Krishna. Krishna, ele é totalmente cativado por Radharani, né? Em qualquer lugar que Krishna esteja, ele está pensando em Radharani. E depois, Hare Krishna. O segundo Hare Krishna significa que, na verdade, apesar de Radharani ela roubar a mente de Krishna, Krishna ele rouba a vergonha de Radharani, né? Então, Radharani ela é muito tímida, muito casta, mas, na verdade, ela... Por amor por Krishna, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, por amor por Krishna, ela foge no meio, assim, da madrugada e vai se encontrar com Krishna para dançar na dança da rasa, né? Ela faz o que for preciso. Krishna, ele tem um amiguinho chamado Subala, e Subala, ele tem a altura de Radharani, ele tem a pele, assim, dourada, que nem Radharani, né? E ele tem um corpo parecido com Radharani, ele é um corpo masculino, mas assim, eles têm a mesma altura, né? Mais ou menos parecido. Então, às vezes, Krishna manda esse amigo Subala se fantasiar de Radharani, e aí as pessoas não percebem que Radharani não está em casa. É o Subala fingindo que é Radharani, e Radharani se veste de Subala, se veste que nem um vaqueirinho e vai se encontrar com Krishna. Então, assim, é uma coisa, né? Falsidade ideológica, mas até isso ela faz por Krishna. Ou então, é dito que Radharani ela tem um esposo chamado Abhimanyu. Esse Abhimanyu, na verdade, ele é a personificação da sombra de Krishna. Porque Radharani ela não pode casar com ninguém que não seja o próprio Krishna. Então ela se casa com Abhimanyu, que é a sombra de Krishna, né? E ela tem uma sogra que é bem pesadona, assim, e meio bolada, né, com Krishna. Porque, poxa, ela sabe que Krishna flerta, né, com a nora dela, que é casada. Então, essa Jatila, né, que é a sogra de Radharani, assim, ela fica pensando como que ela pode fazer para dar uma lição em Krishna. E aí, uma vez, Krishna viu que Abhimanyu, o esposo de Radharani, estava voltando do trabalho para casa, e aí ele se antecipou, ele se fantasiou de Abhimanyu, entrou na casa de Radharani, e aí ele foi bem recebido, porque todo mundo achou que era o Abhimanyu, né, que morava na casa, e aí ele falou para suposta mãe dele, né, para a mãe do Abhimanyu de verdade, para Jatila, ele falou, olha, eu bem descobri que Krishna, ele se fantasiou de mim e ele tá vindo aí para poder tentar entrar aqui em casa. E aí Jatila ficou muito brava, ela falou, quando Krishna chegar aqui vestido de Abhimanyu, eu vou dar uma lição nele. E aí logo chegou o Abhimanyu de verdade, só que ela achou que era Krishna disfarçado de Abhimanyu e começou a brigar com ele, e enquanto isso... Krishna, disfarçado de Abhimanyu, ficou assim no quarto dele com Radharani, namorando à vontade, né? Então Radharani, ela perde totalmente a vergonha por causa de Krishna. Então esse é o significado da segunda linha do mantra Hare Krishna. E aí depois Krishna, Krishna, que Radha, ela fica desesperada, sentindo saudade de Krishna. Então por onde que ela vai no mundo espiritual, ela vê Krishna em toda parte, né? Então quando ela vê uma nuvem de chuva negra, ela acha que é Krishna. Quando ela vê uma árvore Tamala, que é uma árvore muito escura, ela acha que é Krishna, começa a abraçar a árvore, né? Tem Srinivasacharya, que é um outro mestre, ele faz um verso, ele compôs um verso que também fala isso, né? Heradevrajyadevi Ketya Lalite Renanda Sunukuta. Que Radharani, ela fica vagando por Vrindavana, né? Desesperado, perguntando para Radharani, onde está Krishna? Onde está Krishna? E quando ela não vê Krishna, ela acaba vendo Krishna em tudo, né? Então ela tem essa característica, ela vê Krishna em tudo, que é o que a gente tem que aspirar, né? Ver Krishna em qualquer coisa nesse mundo. E aí a quarta linha do mantra, Hare Hare, significa que não só assim Radha anda por aí perguntando Krishna, Krishna, buscando Krishna, mas Krishna também anda por toda parte no mundo espiritual buscando Radha. Então ele também está o tempo todo, Radha, Radha, cadê você? Né? Inclusive, assim, Krishna, a dona da mente dele, como a gente já falou, é Radharani. Então, assim, apesar de Krishna ser Deus, a mente dele está sempre em Radharani. A mente dele não está nos afazeres cósmicos, a mente dele não está em nada disso de criar universos,
de ser Deus. Isso é bobagem, ele não pensa nessas coisas não, ele só pensa em Radharani, né? Tem uma passagem muito bacana do 11º canto do Bhagavata, onde Krishna está sentado assim numa praia, solitário, olhando para o oceano, profundo assim, né? Lembrando, Krishna adulto, lembrando da sua infância, quando ele estava com Radharani, né? Lembrando quando ele estava com seus associados de Vrindavana, e aí ele está assim, perdido nessas lembranças, saboreando essas lembranças da fase mais feliz da vida dele, e aí vem os semideuses falar com ele, né? Então vem Brahma, Shiva, Indra, todos os semideuses vêm falar com ele de assuntos cósmicos sobre esse mundo, e ele olha os semideuses e ele fala, ai meu Deus, semideuses, lá vem esses caras querer que eu seja Deus, assim, né? Ele fica meio chateado, fala, pô, qual foi, né? Assim, eu tô aqui... E aí o que ele faz é que ele finge que tá meditando, né? Então ele se endireita todo, finge que está meditando, e os semideuses chegam, vê o próprio Krishna, o próprio Deus meditando, não querem incomodar, então eles vão embora, né? Então assim, ele não dá muita bola para esse negócio de ser Deus, o negócio dele é Radharani. E aí a quinta linha do mantra, Hare Rama. Hare Rama significa que Radharani, ela sempre rouba, ele que é o Krishna, né, que na verdade é Radharamana, porque esse Rama... Gopala Guru vai explicar que esse Rama que a gente canta no Mahamantra não é Rama de Ramachandra, como as pessoas às vezes pensam, é Rama de Radharamana, aquele que dá prazer para Radharani, né? Então Hare Rama, ela sempre rouba ele e leva ele pro bosque dela, pro local onde eles conseguem ter intimidade. Então essa é a quinta linha do mantra, e a sexta linha, Hare Rama, significa que Radharani, quando Krishna está com ela, Radharani rouba de Krishna tudo que não seja a sua capacidade de dar amor, dar prazer, né? Então, por exemplo, ele é o mais justo, ele é o mais equânime, mas quando ele está com Radharani, ele não é equânime, porque equânime vê todos da mesma forma. E ele não vê todos da mesma forma. Radharani é, obviamente, a preferida dele, né? Ele é, assim, o mais autocontrolado, mas quando ele está junto de Radharani, ele não fica nem um pouco autocontrolado, ele se derrete todo para ela. Então ele perde todas as suas características, só sobra uma, que é Rama. E como ele é infinito, essa característica que é a única que sobra fica infinito, e ele vira fonte de todo prazer para Radharani, só que como a Radharani, ela é a senhora de todo mundo, na verdade, quando ela sente prazer, ela expande o prazer que ela sente em misericórdia para o mundo todo, né? Ela não retém o prazer só para ela. Ela rouba Krishna, mas quando ela desfruta de Krishna, ela distribui Krishna para toda a criação, na forma de misericórdia, né? Então, esse é o significado da sexta linha. Aí a sétima linha, Rama Rama, Rama significa prazer também, né? Então, prazer, prazer. Então, significa que eles, uma vez que eles se encontraram, assim, nesse bosque secreto de Radharani, eles chegam ao ápice do prazer, dançando a dança da rasa. E, por fim, Hare Hare. Isso significa que quando eles acabam de dançar a dança da rasa e a madrugada está acabando e a hora deles voltarem para a casa deles, o que acontece é que, apesar de Radharani voltar para a casa dela e Krishna voltar para a casa dele, um roubou a mente do outro. Então, Krishna está levando a mente de Radharani com ele para a casa dele, só que, na verdade, ele mesmo está sem mente, porque a mente dele foi roubada por Radharani e ela está levando a mente de Krishna para a casa dela. Então, apesar de agora eles fazerem as coisas que eles têm que fazer ao longo do dia, Krishna cuidar das vacas, Radharani cuidar da casa dela, cozinhar, eles, na verdade, vão estar fazendo isso, mas com a mente um no outro. E aí, essa é a postura que o devoto tem. A gente medita no mantra Hare Krishna, mas quando a gente medita no mantra Hare Krishna e depois que a gente acaba a nossa japa e volta para os nossos afazeres cotidianos, a ideia é que a gente deixe a nossa mente ser roubada por Radha Krishna. Enquanto a gente está fazendo os afazeres cotidianos, a gente continua pensando em Radha Krishna, né? Então, essas são as explicações que Gopala Guru ele deu para o mantra Hare Krishna. Mas, além dele, depois Jiva Goswami, ele deu uma outra explicação para o mantra Hare Krishna. Jiva Goswami, ele fala que o mantra Hare Krishna é formado por 3 palavras, né? Hare, Krishna e Rama. Hare é Radharani, né? Radharani é a rainha do mundo espiritual. Então, por que Hare? Por que chamar ela de ladra? Né? Então ele vai falar que Krishna, ele é o ladrão supremo. Por que ele é o ladrão supremo? Porque ele está o tempo todo roubando tudo, né? Quando, por exemplo, alguém se aproxima de Krishna com um desejo de obter bom karma e faz rituais e faz cerimônias, né? Um karma, Krishna vai roubar o mau karma dessa pessoa. Mas quando uma pessoa se aproxima de Krishna com interesse de obter conhecimento, um gyani, Krishna vai roubar dessa pessoa os desejos materiais.
Mas quando uma pessoa se aproxima de Krishna desejando, na verdade, obter a perfeição mística, um dhyani, um yogi, aí Krishna vai roubar dessa pessoa a possibilidade de se deparar com a morte, vai dar para ela a vida eterna. Mas quando um bhakta, né, um devoto se aproxima de Krishna, Krishna, na verdade, vai roubar dessa pessoa qualquer desejo, tanto material quanto espiritual que ela tenha, e a única coisa que vai sobrar nela é o desejo de amar e servir. Né? Então, Krishna é o maior dos ladrões. Só que se Radharani ela rouba o maior dos ladrões, então ela é a maior ladra. E ela não rouba só a mente de Krishna, o amor de Krishna, o coração de Krishna, como ela também rouba a flauta de Krishna. Então, Rupa Goswami explica que a flauta de Krishna é o símbolo da superioridade de Krishna, né? Assim, Krishna é a suprema personalidade de Deus, e uma das coisas que torna ele a suprema personalidade de Deus é Venu Madhurya, que ele tem a flauta dele que é muito doce. Então, todas as outras manifestações de Deus têm uma ferramenta, têm uma arma, tem um objeto que eles usam para executar alguma atividade com propósito nesse mundo, né? E Krishna não, Krishna tem uma flauta. A flauta, o único propósito dela é dar amor, né? Então, Rupa Goswami fala que nenhuma das formas de Deus pode usar a flauta a não ser Krishna. Mas Radharani, ela vai e compartilha da flauta de Krishna. Ela rouba e toca a flauta de Krishna, né? Então, ela compartilha com Krishna algo que nem as outras manifestações da divindade compartilham. Então, ele fala que sempre que a gente fala na palavra, Jiva Goswami fala que sempre que a gente fala a palavra Hare no Mahamantra, a gente tem que lembrar disso, que Radharani, na verdade, ela não é diferente do próprio Krishna, porque ela compartilha com Krishna algo que nem Vishnu, que nem Narayana, que nem Balarama compartilham, né? Que é a flauta. E ele fala que Krishna significa duas coisas, ele vai falar. Krishna significa tanto aquele que é negro, porque isso é um dos significados de Krishna. Krishna é aquele que é negro. Porque, na verdade, quando Krishna toca Radharani, quando Krishna abraça Radharani, Radharani, ela tem a tez dourada, né? A pele de Radharani é da cor do ouro derretida, dourado, mas quando Krishna abraça Radharani, a pele dela fica negra, assim como a de Krishna, né? Então, Krishna, na verdade, não é só aquele que é negro, mas é aquele que torna Radharani negra como ele, né? Porque Radharani fica tão em êxtase, tão apaixonada por Krishna, que ela aceita, né, assim, se tornar como Krishna. Ela aceita, assim, ser controlada pelo amor dele. E ela se torna negra, né? E também acontece o contrário, né? Quando Radharani abraça Krishna, quando eles estão desejando distribuir misericórdia nesse mundo, e os dois se juntam como para formar Chaitanya, o avatar da misericórdia, o que acontece é que Krishna que recebe a cor de Radharani, é Krishna que fica dourado, né? Chaitanya é Krishna dourado. Então ele fala que quando a gente fala a palavra Krishna, a gente tem que lembrar que Krishna, na verdade, é aquele que é negro e torna Radharani negra. E ele também fala que Krishna é o todo atrativo. Mas por que o todo atrativo? Porque uma vez, ele vai lembrar, Jiva Goswami lembra, que apareceu um demônio em Vrindavana chamado Aristasura, que é um demônio na forma de um touro gigante, né? E Krishna derrotou ele. Só que, assim, os Vedas falam que a gente não pode em nenhuma situação matar uma vaca ou matar um touro. E ele matou esse demônio que estava na forma de touro. E depois ele foi namorar com Radharani, e Radharani falou, não, você não vai tocar em mim, você é uma pessoa impura, você matou aquele touro ali. E Krishna falou, não era um touro, era um demônio que tinha assumido a forma de um touro. E Radharani falou, não importa, o touro é tão sagrado que pode ser até um demônio disfarçado de touro, que se você matou ele, você é contaminado, cara. Eu não quero você pecaminoso tocando em mim. Então, se você quiser tocar em mim de novo, você vai ter que se purificar desse pecado. E a única forma de se livrar de um pecado tão grande como esse, de ter matado um touro num lugar sagrado, como Vrindavana, é se você tomar banho em todos os rios sagrados ao mesmo tempo. Né? Então, fala que Krishna, ele convoca, ele atrai todos os rios sagrados, né? O Ganges, Kaveri, assim, todos os rios sagrados vêm até ali e se juntam e formam um lago conhecido como Shyamakunda, né? Shyamakunda é o lago de Krishna e é o local mais querido de Radharani, é o local mais sagrado para Radharani, esse lago que ele fez, e aí ele se banha nesse rio. Então ele está se purificando de todos os pecados, né? Supostos pecados que ele não tinha, obviamente, para poder depois se encontrar com Radharani de novo. Então ele é Krishna, ele é aquele que atrai todos os locais sagrados para si. E Jiva Goswami interpreta assim. E depois Rama,
qual é a ideia de Rama? Rama é aquele que dá prazer. Então, Jiva Goswami fala que Krishna tem esse nome Rama por 2 motivos. Porque um dos nomes de Radharani é Rama. Rama significa que ela é a principal deusa da fortuna. Então, como ele é aquele que possui Rama para ele, então ele é Rama, aquele que possui Rama, aquele que possui a deusa da fortuna. E outro significado de Rama, Rama é aquele que dá prazer. E a gente sente prazer quando a gente passa por uma situação assim difícil e quando a gente consegue escapar dela, a gente sente alívio, né? Então a gente experimenta um tipo de prazer. Então teve uma vez que Krishna teve que enfrentar um inimigo chamado Kaliya, que era uma serpente assim com muitas cabeças, né? Então, quando Krishna enfrentou essa serpente chamada Kaliya, o que aconteceu, na verdade, é que todos os habitantes de Vrindavana acharam que Krishna ia perder para Kaliya, porque numa hora da briga, Kaliya ela envolve Krishna e começa a apertar Krishna assim com muita força. Então nessa hora os habitantes de Vrindavana eles ficam com muito medo, né? Krishna e Kaliya estão lutando assim no meio do rio Yamuna e tá todo mundo olhando a briga das margens, né? Vai o pessoal todo de Vrindavana, todos os companheiros de Krishna olhar a briga, né? Assim, das margens do rio. E na hora que Kaliya começa a apertar Krishna, todo mundo pensa, caramba, acabou, perdemos Krishna, né? Então nessa hora eles ficam desesperados, fala que todos se desesperam, menos Balarama, né? Balarama fala, poxa, ele olha e fala assim, Krishna tá deixando Kaliya brincar com ele, né? Ele tá fazendo isso para Kaliya se sentir vitoriosa, para depois ele ir lá e destruir o orgulho de Kaliya, né? E foi o que aconteceu, né? Quando Kaliya estava lá achando que tinha ganhado a batalha com Krishna, Krishna se liberta facilmente de Kaliya e começa a dançar nas cabeças de Kaliya, né? Então assim ele mostrou para ela que, olha, eu não estava fazendo nenhum esforço para poder me livrar de você, como eu ganho de você até dançando, não preciso nem lutar, eu ganho de você dançando, né? Então ele consegue derrotar a serpente Kaliya e ela, inclusive, se arrepende do que ela estava fazendo de errado e se torna pura, né? A serpente Kaliya depois se torna um devoto. E aí, quando Krishna sai dessa situação, ele volta para as margens, né, do rio Yamuna, se encontra com todos os amigos deles, né, se encontra com todo mundo de Vrindavana, abraça todo mundo fica feliz. E aí eles falam, poxa, recuperamos Krishna, eles sentem muito alívio, eles sentem muito prazer de terem recuperado Krishna. E aí quando eles voltam para Vrindavana, eles estão saindo ali das margens do rio Yamuna e voltando para as suas casas em Vrindavana, o que acontece é que começa um grande incêndio assim misterioso, né, em Vrindavana. Então eles ficam muito aflitos de novo, né? Então quando a gente passa por uma situação aflitiva e a gente acaba de sair daquela situação e já chega a outra situação aflitiva, isso normalmente desmonta qualquer um, faz qualquer pessoa desmoronar, né? 2 aflições, uma seguida da outra, é muito pesado. Então, normalmente é muito difícil lidar com 2 problemas assim seguidos, né? Então, eles ficaram piores ainda, eles falaram, caramba, a gente acabou de sair de uma situação difícil, já vem outra, eles ficaram com o coração partido, e aí Krishna foi e sugou, ele aspirou todo o incêndio da floresta, né? Krishna sorveu assim, todo o incêndio para dentro da sua boca e acabou com o incêndio. E nessa hora eles sentiram mais alívio ainda, né? E eles ficaram admirando Krishna ainda mais. Então, Jiva Goswami fala que o nome Rama no Mahamantra Hare Krishna é como os habitantes de Vrindavana viram Krishna depois dele sugar o incêndio na floresta. E Jiva Goswami ele fala que a palavra Hare no Mahamantra sempre significa Radharani, com exceção da última palavra Hare. A última palavra Hare, né, no mantra Hare Krishna, ele vai falar que significa Krishna, que roubou a aflição dos habitantes de Vrindavana, né, porque Krishna ele deixa Vrindavana depois de uma certa época e todo mundo em Vrindavana sente que a vida não faz mais sentido, porque eles tinham Krishna com eles e depois Krishna foi embora e Krishna vai morar na cidade de Mathura com os pais dele e depois Krishna funda a cidade de Dwaraka, né, Krishna constrói uma ilha e vai morar com o povo que ele governava nessa ilha chamada Dwaraka e passam-se muitos anos e os habitantes de Vrindavana ficam assim muito mal assim, porque não tinham Krishna com eles. E aí Krishna, depois de um tempo, ele volta para visitar os habitantes de Vrindavana e quando ele volta, toda aquela tristeza que eles sentiram por ano parece que foi embora num instante, né? Então ele é Hare, aquele que leva embora a tristeza dos habitantes de Vrindavana com o simples fato da presença dele ter se manifestado, né? Então essa é a interpretação que Jiva Goswami dá para o mantra Hare Krishna.
Já Raghunatha Dasa Goswami, que é um outro mestre, ele vai dar uma outra interpretação para o mantra Hare Krishna. Ele vai falar que o mantra Hare Krishna é o mantra de Sambhoga e Vipralambha, porque existem essas duas emoções espirituais, né? Sambhoga é a união de você estar com Krishna e Vipralambha é a separação de Krishna. Então ele fala que Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna é Radha com Krishna, ou seja, eles estão unidos. Depois Krishna, Krishna, Hare Hare, ou seja, Krishna está sozinho e Radharani está sozinho. Depois Hare Rama, ou seja, eles estão juntos de novo, e depois Rama, Rama, Hare Hare, ou seja, Rama está para um lado e Hare está para o outro, ou seja, Krishna está para um lado e Hare para o outro, então eles estão sentindo separação. E por que existem essas duas emoções espirituais, Sambhoga e Vipralambha, união e separação? Porque quando a gente está junto de uma pessoa, a gente aprecia essa pessoa, uma pessoa que a gente ama, a gente vai olhar para ela, vai apreciar dela, né? Assim, as características dela, vamos gostar das coisas que essa pessoa faz. Mas depois, quando a gente se separa da pessoa, o que acontece é que a separação, a saudade, faz com que os defeitos daquela pessoa pareçam insignificantes, né? Assim, se a pessoa que a gente gosta faz uma coisa que irrita a gente pode ficar até irritado quando a gente está junto daquela pessoa, mas quando a gente está longe dela, a gente nem pensa naquilo, né? Então os defeitos da pessoa se tornam mínimos, desaparecem. E as qualidades da pessoa, elas se realçam, né? Então tudo que aquela pessoa faz de especial se torna ainda mais grandioso aos nossos olhos, né? Então a separação, ela tem essa característica, ela intensifica tudo que tem de bom na reunião, na união, né? No encontro. E aí quando a gente se encontra de novo com aquela pessoa, depois da saudade, o encontro ele é mais intenso do que ele seria se não tivesse tido a separação. Então a separação ela também serve como um tempero para o encontro, né? O encontro depois da separação é muito agradável, né? Matar a saudade é muito incrível. E aí nessa nova união, depois de você ter sentido saudade, ter sentido separação daquela pessoa, o seu amor por ela aumentou e agora, se antes você apreciava as qualidades dela, agora você vai apreciar as qualidades muito mais, né? Então você vai se apaixonar por ela ainda mais, você vai amar ela ainda mais, e aí depois vai ter uma nova separação. E já que você ama ela ainda mais, essa nova separação ela vai ser mais doída, ela vai ser mais sentida, ela vai ser mais aguda. Então o próximo encontro vai ser ainda mais prazeroso. Então por aí vai. Então Raghunatha Dasa Goswami ele explica que o mantra Hare Krishna é o mantra da união e da separação. E que quando a gente medita nesse mantra, a gente não está meditando não só no encontro e na separação que Radharani tem por Krishna, mas no próprio encontro e separação que nós temos que desejar experimentar por Krishna, né? Esse Vipralambha, esse humor da separação, ele é um humor transcendental, né? Ele não é assim como a saudade desse mundo, porque a saudade de Krishna é uma saudade, assim, uma saudade que não é de verdade, porque você está sentindo saudade de Krishna e Krishna é onipresente, ele está presente ali, né? Mas é uma saudade que só serve para, inclusive, assim, tonificar, incrementar, né? Assim, o próximo encontro, né? Então essas são as duas emoções transcendentais. Por isso que Krishna às vezes vai embora de Vrindavana e os devotos sentem saudade dele. É para depois eles sentirem ainda mais prazer no encontro, né? E por aí vai. Então, Vipralambha, esse sentimento de saudade, de separação, ele é tão importante na dinâmica dos relacionamentos espirituais que o próprio Krishna experimenta a separação dos seus devotos, né? Tem uma forma muito particular de Krishna que é conhecido como Jagannatha. Jagannatha é Krishna sentindo saudade dos seus devotos. E essa é a explicação de Raghunatha Dasa Goswami. Já Prabhupada, que é o mestre que não só explicou o Mahamantra, mas explicou o Mahamantra para o mundo todo, Prabhupada fala que o Mahamantra é o mantra do êxtase. Que, né, existe essa ideia de que existe um êxtase espiritual, mas Prabhupada fala que esse êxtase do Mahamantra é um êxtase gradual. À medida que a gente vai meditando no mantra Hare Krishna, a gente vai experimentando diversos êxtases. Primeiro ele fala que é o êxtase da purificação do ego. O nosso ego está identificado com a posição de ser um controlador nesse mundo, né? O nosso ego faz com que a gente tenha vontade de controlar e desfrutar das coisas desse mundo. Então, à medida que a gente canta o mantra Hare Krishna, a primeira coisa que vai acontecer é a gente purificar o nosso ego. A gente vai começar a se identificar com o papel de servo, com desejo de servir o próximo, com desejo de servir Krishna, né? E desejo também de servir todas as almas que fazem parte de Krishna. Então ele fala que esse é o primeiro êxtase, o êxtase da vontade de servir voluntariamente, né? E aí depois vem o segundo êxtase, que é o êxtase da purificação da inteligência. Então a nossa inteligência, o nosso discernimento nesse momento está criando planos, está criando projetos para que a gente possa
assim satisfazer os interesses do nosso ego. Mas quando a gente medita no mantra Hare Krishna, a gente cria projetos primeiro, né? Assim, primeiro a nossa inteligência, quando ela está purificada, a gente consegue perceber os defeitos, as manifestações do ego em nós mesmos que antes nós não percebíamos, né? Então essa é a primeira purificação da inteligência. E a segunda purificação da inteligência é quando a gente consegue criar planos, projetos para poder propagar as glórias de Krishna, né? Então, assim, saber como levar Krishna para as outras pessoas acontece quando a pessoa purificou a inteligência dela. E aí, por ajudar outras pessoas a se encontrarem com Krishna, por outras pessoas se atraírem por Krishna, a gente consegue depois purificar as nossas emoções, conseguimos purificar a nossa mente, né? Então ele fala que esse é o terceiro êxtase da vida espiritual que o Mahamantra Hare Krishna vai propiciar. É a gente purificar as nossas emoções e elas vão se tornar emoções transcendentais. Então a primeira fase da vida espiritual é chamado Sadhana Bhakti, né? Que é quando assim, a nossa inteligência é o melhor instrumento que nós temos. Por quê? Porque a gente tem que usar essa inteligência para perceber o nosso ego, derrotar o ego, né? Então a primeira fase da vida espiritual é marcada pelo discernimento, né? E as práticas espirituais são a coisa mais importante. Mas quando a gente consegue purificar a nossa mente, aí o que acontece é que a gente entra na segunda fase da vida espiritual, que é conhecido como Raga Nuga Bhakti, né? Raga significa apego e Nuga aquilo que segue, ou seja, Raga Nuga Bhakti significa que a nossa devoção agora ela vai seguir o nosso apego por Krishna. A gente vai estar apegado a ele. E é como Krishna fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita, a mente ela pode ser nossa maior inimiga ou nossa maior amiga. No começo da vida espiritual, a mente ela é nossa maior inimiga, porque ela ainda está apegada ao ego material, aos projetos egoístas, né, desse mundo. Então ela é nossa maior inimiga e por isso a gente tem que usar a nossa inteligência. Mas depois a mente ela vai se tornar nossa maior amiga porque ela se tornou apegada a Krishna, né? E então esse apego vai ser a fonte de toda a felicidade espiritual. Então Prabhupada fala que esse é o terceiro êxtase, o êxtase de ter purificado a nossa mente e a mente ser tomada por pensamentos espirituais sobre Krishna. Então Prabhupada fala que o Mahamantra é o mantra do êxtase. A gente vai experimentando diversos êxtases à medida que a gente vai experimentando diversas purificações ao longo da nossa vida espiritual. Prabhupada, ele também dá uma explicação muito simples e ao mesmo tempo muito profunda do mantra Hare Krishna, que talvez seja a explicação mais famosa que ele dá do mantra Hare Krishna e que é belíssima, que ele fala que o mantra Hare Krishna, ele é aquele mantra que nós temos que cantar com o mesmo sentimento que uma criança chama pela mãe, né? Então, quando a criança ela está querendo mamar, quando a criança está querendo a mãe, assim, ninguém consegue suprir a falta da mãe para a criança, assim, né? Não tem pai, não tem avô, não tem avó, não tem Mundubita, não tem Marcha e o Urso, não tem ninguém, né? É só a mãe que pode, assim, satisfazer a criança quando a criança está querendo mamar. Então, assim, ela chama a mãe com muita intensidade e aí a mãe, obviamente, fica comovida e vai lá dar atenção para a criança. Então, Prabhupada fala que cantar esse mantra Hare Krishna é como implorar para a Mãe Suprema, para a Mãe Divina, que é Shrimati Radharani, dar misericórdia para a gente, pedir misericórdia para Shrimati Radharani, né? Então, esse mantra, Prabhupada sempre fala, tem que ser cantado com esse sentimento, né? Com esse sentimento de uma criança implorando pela presença da mãe. E o que a gente vai pedir para a Mãe Radharani? A gente vai pedir para ela a oportunidade de servir o Pai Krishna. Então, ele fala que é isso, é um pedido pela oportunidade de servir para Radharani. Essa é a explicação assim, mais clássica que Prabhupada dá, mas é belíssima e orienta muito a gente no sentido pelo qual nós temos que buscar meditar na Japamala, buscar meditar no mantra Hare Krishna. E para fechar, uma outra coisa que Prabhupada fala sobre o mantra Hare Krishna é que Prabhupada explica num dos significados do Chaitanya Charitamrita que esse mantra Hare Krishna, ele se manifesta na nossa vida de 3 formas, né? A gente primeiro medita nesse mantra no começo da nossa vida espiritual, quando somos devotos ainda neófitos, devotos ainda imaturos, a gente medita nesse mantra e o mantra Hare Krishna ele se manifesta na nossa vida como Madana Mohana, né? Então, Mada significa loucura e Moha significa ilusão. Então, Madana Mohana significa aquele que enlouquece a fonte da ilusão.
O cupido é considerado a fonte de ilusão nesse mundo, porque o cupido faz com que a gente se apaixone por coisas que nem existem, né? Com coisas materiais, coisas que são temporárias. Mas Krishna é aquele que atrai até o cupido, ele é o cupido do cupido, né? Então, Madana Mohan é aquele que enlouquece o cupido, e já que ele atrai o cupido, ele pode tirar a nossa consciência, pode tirar a nossa atração, pode tirar a nossa mente das coisas materiais e levar para as coisas espirituais. Então, na primeira fase da vida espiritual, a gente canta esse Maha Mantra Hare Krishna para Krishna ele fazer duas coisas. Uma é roubar a nossa mente de todas as coisas materiais que o cupido fez com que a gente se apegasse. E a segunda coisa é que Madana Mohan vai revelar para a gente Sambandha. Sambandha é o primeiro conhecimento espiritual que permite a gente entender quem nós somos, quem Krishna é, qual é o papel do mundo material e qual é a relação desses três itens, ou seja, qual é a nossa relação com o mundo material nesse momento, qual é a relação de Krishna com o mundo material e qual é a relação de Krishna com a alma. Então esse é o primeiro papel do mantra Hare Krishna, né? Fazer a gente perder os apegos materiais e aprender o conhecimento transcendental. E aí, na segunda fase da vida espiritual, quando já somos devotos maduros, quando a gente já se livrou dos apegos mais grosseiros, ainda temos apegos sutis, né, certas vaidades, mas os apegos grosseiros já foram embora, aí o Maha Mantra vai se revelar na nossa vida como Govindaji, né? Govinda é aquele que dá prazer aos sentidos. Então, o Maha Mantra vai fazer, na segunda etapa da vida espiritual, a gente receber Abhideya. Abhideya é o conhecimento sobre como podemos servir Krishna de forma prática. Então, a gente vai começar a aprender diversos serviços, né, na vida espiritual. A gente vai aprender a servir Krishna de diversas formas, servir a deidade de Krishna, servir aos devotos de Krishna. A gente vai aprendendo, né, a como propagar o conhecimento espiritual. A gente vai aprendendo a fazer serviços e vamos nos apegando a esses serviços, né? E aí, Krishna, nessa fase da vida espiritual, ele revela três coisas muito importantes pra gente. Ele revela quem é o nosso mestre espiritual e como nós temos que aprender dele, né, a vida espiritual. Então, vários devotos vão nos ajudar, mas o mestre espiritual é o devoto que vai nos ajudar principalmente. Então, essa é a primeira coisa que o Maha Mantra vai revelar. A segunda coisa que o Maha Mantra vai revelar é qual é o nosso Prabhu Datta Seva. Prabhu Datta Seva significa que nós temos um serviço especial para executar para Krishna, né? A gente vai executar diversos serviços, mas tem um serviço que é especial. E depois ele vai revelar para Prabhu Datta Desha qual é o local que a gente tem que fazer esse serviço espiritual para ele ter potência completa, né? Por exemplo, o serviço que Prabhupada tinha que fazer era pregar, mas pregar no Ocidente, né? Quando Prabhupada pregava na Índia no começo, tinha efeito, mas não tinha tanto efeito igual quando ele vem no Ocidente e o movimento Hare Krishna se espalha, né? Então esse era o Prabhu Datta Desha dele, né? O Ocidente era o local onde ele tinha que fazer o grande serviço que ele tinha que fazer, que era pregar, principalmente através dos seus livros. Então a gente se apega a essas coisas que Krishna vai revelar, né? O nosso mestre, ao serviço que Krishna vai nos dar. E então o Maha Mantra vai nos ajudar dessa forma na segunda etapa da nossa vida espiritual, quando somos já devotos mais maduros, mas ainda não somos totalmente puros. E um devoto puro, quando ele medita no mantra Hare Krishna, o que acontece é que Krishna se revela para ele, o Maha Mantra se revela para ele na forma de Gopinataji. E como Gopinata é o senhor das gopis, né? O senhor das donzelas de Vrindavana, o senhor de Vrindavana, e aí ele vai revelar para o devoto puro qual é a raça, qual é o relacionamento que esse devoto puro tem com ele no mundo espiritual e vai permitir que ele experimente, que ele saboreie essa raça toda vez que ele canta o mantra Hare Krishna. Então o mantra Hare Krishna ele cumpre todos esses papéis. Para o devoto novato, para o devoto imaturo, ele que vai purificar a mente dele dos apegos mundanos e vai permitir que ele adquira conhecimento. Para o devoto mais maduro, ele vai permitir com que ele tenha mais desejo de servir e aprenda como servir melhor e fique mais apegado ao serviço. E para o devoto totalmente puro, ele vai permitir, né, o mantra Hare Krishna vai permitir que esse devoto experimente o Vrindavana, experimente o mundo espiritual e a relação eterna que ele tem com Radha Krishna. Então é isso é um resumo do que alguns dos principais mestres da nossa tradição falaram sobre a importância única desse mantra Hare Krishna. E é isso, pessoal. Se tiverem comentários. Então voltamos no Instagram, então vamos ver os comentários que já chegaram. Por enquanto, a Manjari Bava. Boa noite, Manjari. Ela falou assim, quando saudamos alguém com Hare e etc., estamos pedindo que o outro recebam bênçãos também? Ou tem outra explicação? É isso, né? Assim, o mantra Hare Krishna, ele é
tão puro, ele é tão sagrado que é bom falar ele, né? É bom falar ele para saudações, é bom falar ele para tudo. Prabhupada fala, inclusive, que na época, né? Hoje também acontece mais ou menos, né? Na época, quando os devotos saíam nas ruas, as pessoas começavam a zombar dos devotos. E lá vem os Hari Hari e tal. Prabhupada fala que eles estavam sendo imensamente abençoados só de zombar dos devotos, né? Só com essa palavra, porque as palavras do mantra são tão puras que elas abençoam alguém que fala delas até zombando. Imagine quando a gente fala com carinho, quando a gente, né, saúda alguém, Hare Krishna, tudo bem? Quando a gente encontra alguém. Então isso, a gente se purifica e purifica a pessoa que está ouvindo, né? O nome de Krishna é muito puro. Inclusive, tem uma história muito legal, né? Que Chaitanya está conversando com Haridas Thakur, né? Que é um grande devoto, e Haridas tá assim falando com ele que acha que os árabes são as pessoas mais afortunadas do mundo. E aí Chaitanya pergunta, por que você acha que eles são os mais afortunados do mundo? E aí ele fala, o palavrão assim principal que eles sempre falam, o principal xingamento deles é Haram, né? Então Haram tem Ram, de Rama, né? E ele falou, até quando eles estão xingando, até quando eles estão ofendendo alguém, eles estão cantando Rama, o nome de Krishna, né? Estão se purificando inconscientemente, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, fliperama, né, autorama, a gente está se purificando, né? Ou então, né, a melhor de todos, namorada, né? Namorada é perfeito, porque namo é reverências, irada é radharani. Então, namorada, assim, é a palavra, pô, você está prestando reverências para Radharani, sempre que fala namorada, né? Então, assim, isso, inclusive, Bhaktivinoda Thakur explica que é a forma de Maya, né, pregar. Porque Maya, ela é uma devota de Krishna, uma devota pura de Krishna, né? O fato dela ficar iludindo a gente nesse mundo material é o serviço que ela tem para Krishna, porque a gente precisa passar por essa ilusão para se purificar. Então ela faz o serviço dela muito bem feito, mas não é que Maya é ruim, não, pelo contrário, Maya é devota pura de Krishna e todo devoto quer pregar, todo devoto quer propagar as glórias de Krishna. Então como que Maya faz para pregar? Ela é dito, né, Bhaktivinoda fala que ela cria essa bênção, que é chamado Pratibimba. Pratibimba é quando ela esconde os nomes de Krishna, os nomes de Radharani, dentro de palavras mundanas, né, dentro de palavras materiais. Então, quando a gente fala essas palavras, a gente está se purificando. Então, imagina uma pessoa que fala uma palavra, um nome de Krishna inconscientemente, ou então que fala o nome de Krishna zombando. Se isso é suficiente para purificar, quando a gente usa como uma saudação, então é muito poderoso, né? A gente está assim, se purificando, purificando a pessoa, é muito legal, é muito saudável incorporar esses nomes de Krishna nas nossas saudações. Agora, mais um comentário, mais uma pergunta da Manjari. Existe diferença entre Rama Rama e Ramo Ramo? Né? Às vezes a gente vê que os devotos cantam Ramo, né, em vez de Rama. Esse Ramo assim, mais fechado assim, é por causa muitas vezes da melodia que se canta, né, o mantra Hare Krishna, e parece que é Ramo, né, assim, o pessoal usa Ramo. Na verdade, o nome de Krishna é Rama, né, Radharamana. Então, assim, a pronúncia correta é Rama. Mas a gente vai ver que em alguns lugares assim da Índia, por causa do sotaque deles, por causa do dialeto deles, eles falam Ramo em vez de Rama. E às vezes esse Ramo com algumas melodias combina melhor. Então às vezes a gente vê os devotos cantando Ramo também. Eu prefiro cantar Rama, que é o certo, assim, né, o nome de Krishna. Mas a gente vai ver no sexto canto do Bhagavatam, Yamaraja explicando que quando alguém canta o nome de Krishna diferente por causa do seu dialeto ou do seu sotaque, assim, ele fala o nome de Krishna é transcendental, então não é afetado por isso, né? É diminuído por causa de um dialeto, de um sotaque, né? Então, Ramo tá certo também, é o nome de Krishna mesmo, né? Eu acho que tem alguns devotos ocidentais que vão para alguns lugares onde a pronúncia, né, é mais Ramo e acham bonitinho e começam a cantar, ou que combina melhor com a melodia e por isso eles falam Ramo, né? Prabhupada falava Rama mesmo, bem sempre, né? Quase sempre Prabhupada falava Rama. Mas é isso, Yamaraj explica que é uma questão de dialeto, de sotaque, o nome de Krishna é muito transcendental e obviamente não pode ser afetado por isso, então os dois estão certos, né? É isso, pessoal. Tem alguns comentários? Uhum. Quando você fala que Krishna
não gosta, quando você estava falando que Krishna tem a mente irada, né? E que quando os semideuses chegam, se aproximam dele para falar sobre problemas ou sei lá o que, na função dele como Deus, ele finge que está meditando, ele prefere pensar em Radharani. A gente não pode ter uma interpretação de que isso parece um egoísmo dele, assim, poxa, não vai resolver os problemas do mundo como Deus, porque ele quer ficar pensando em Radharani, Então, Krishna ele é tão transcendental que ele não precisa resolver os problemas do mundo. Para isso, ele cria infinitas expansões dele que são tão potentes quanto ele, né? Ele cria Narayana, cria o Chatuvyuha, cria Vishnu, né? 3 tipos de Vishnu, né? Cria Mahavishnu, que cria todos os universos materiais, cria Garbhodakashayi Vishnu, que cria Brahma, cria Kshirodakashayi Vishnu, que vira super alma, já está no nosso coração ajudando a gente 24 horas por dia. Então, assim, não é que ele é irresponsável, né? Mas, assim, ele não se dá o trabalho de fazer essas coisas. Para isso, ele se expande ilimitadamente e ele mesmo fica desfrutando com as almas puras, né? Mas Krishna, ele não é irresponsável, porque, na verdade, ele cumpre a responsabilidade mais importante junto com Radharani. Krishna, ele não consegue se concentrar em mais nada a não ser Radharani. E Radharani não consegue se concentrar em mais nada a não ser Krishna. Mas quando os dois se unem, o amor deles é tão intenso que eles não ficam satisfeitos de só um sentir o amor pelo outro, e os dois resolvem vir juntos nesse mundo salvar esse mundo. E aí, quando eles estão assim se deleitando no amor um pelo outro, eles resolvem compartilhar esse amor com o mundo todo, já que separados eles não conseguem pensar em outra coisa a não ser neles mesmos, então eles se unem para poder pensar no mundo inteiro, e aí eles viram Chaitanya. E Chaitanya é Radha Krishna. Chaitanya é exatamente Krishna combinado com Radharani. Então quem é, assim, é o ser mais poderoso do universo? É Krishna. Krishna é o mais poderoso, né? Porque ele é a fonte de tudo. Inclusive, ele é a fonte de todas as manifestações de Deus. Mas Radharani é a personificação do prazer de Krishna. Então imagina, se ele fosse Deus, mas se ele não tivesse felicidade, né? Ele não ia ser nada. Se ele não fosse eterno, tivesse todo o conhecimento, mas não tivesse eternidade, fosse todo o poder, ele ia ser só um cara amargurado. Muito poderoso, mas amargurado. Então, o que torna Krishna especial é Radharani. Se tira Radharani, Krishna não é nada, né? Então, Radharani, Krishna é Deus e depende totalmente de Radharani. Sem ela, ele é nada, não vale nada, né? Então, Radharani é mais poderosa que Krishna. Mas Chaitanya é mais poderoso que Radha Krishna porque ele é os dois juntos, né? Ele é Deus e a sua potência de prazer reunidos, né? E aí, como Chaitanya, ele vem salvar esse mundo todo. Então, ele não vem só salvar do karma, ele não vem só salvar do samsara, do ciclo de nascimento e morte, ele vem salvar e dar para essas almas a possibilidade de experimentar o ambiente de Vrindavana, que é uma coisa, assim, muito, muito transcendental. Ele vem dar o maior tesouro, né? Então, Krishna não é irresponsável, como ele é assim, ele e Radharani juntos, eles fazem a coisa mais responsável desse mundo, que é propagar o cantar do mantra Hare Krishna e conceder e presentear Vrindavana para todas as almas mais caídas, né? Porque Krishna e todos os seus avatares, eles salvam as almas que querem ser salvas. Mesmo que essas almas estejam cheias de karma, mesmo que essas almas estejam cheias de pecados, Krishna salva elas, se elas querem ser salvas. Agora, como Chaitanya, ele vem fazer uma coisa que Krishna não faz. Justamente porque ele está tomado pelo humor, né, de misericórdia de Radharani, ele vem salvar as almas que não querem ser salvas. Então, assim, Krishna como Chaitanya, Radha Krishna como Chaitanya, eles são tão responsáveis que eles são responsáveis por aqueles que desejam ser totalmente irresponsáveis, né? Então, assim, eles são os mais responsáveis, mesmo sendo os mais irresponsáveis. Krishna, ele é supremo em tudo. Então, ele tem que ser o mais irresponsável e o mais responsável ao mesmo tempo, senão ele não ia ser Deus. Se ele fosse só o mais responsável, ele não seria Deus. Porque aí, né, ele tem que ser as duas coisas para poder ser Deus. Então ele é o mais irresponsável que só pensa em Radharani, mas é o mais responsável que mesmo só pensando nela, ele salva o mundo todo. Então se a gente, nesse mundo corporificado, o que mais a gente experimenta é o egoísmo, de onde vem a fonte do egoísmo? A fonte do egoísmo? Então, por exemplo, o que é o frio, né? O que é o frio? Frio, na verdade, ele não existe, ele é a ausência de calor. Não existe frio, assim, né? Não existe o calor e o frio, só existe o calor, né? Quando o calor tá pouco, quando a temperatura tá baixa, aí fica frio. O frio é só uma sensação térmica que a gente tem. Não existe o frio na natureza. Na natureza existe calor, né? A gente tem calorimetria, a gente consegue medir a quantidade de calor usando métricas materiais, métricas físicas.
Então, o que tem, assim, é calor negativo, ausência de calor, né? Na verdade, assim, vai fazer a sensação térmica de frio. Então, o egoísmo, na verdade, ele não existe. O egoísmo, na verdade, é a ausência de amor. A única coisa que existe é amor. Mas quando o amor está em quantidades baixas, a gente tem a sensação do egoísmo. A alma condicionada tem a sensação do egoísmo, mas só existe amor, na verdade. A Mariana agora falou assim, essa foi a live mais doce de todas, muito obrigado. A gente que agradece. Foi a live mais doce porque a gente lembrou que os grandes acharyas, os grandes mestres falaram, né? Gopala Guru, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Srila Prabhupada, Chaitanya, e eles são, assim, os mais doces mesmo. A Aline agora falou assim, ouvir o Mahamantra também tem efeitos positivos ou devemos sempre cantar? Então, o processo é formado em 3 partes, Shravana, Kirtana e Smarana. Shravana é ouvir, Kirtana é cantar e Smarana é meditar, refletir sobre o mantra. Então a gente tem que fazer as 3 coisas, né? As 3 coisas purificam. Cantar purifica, ouvir purifica e, assim, lembrar do mantra ou ficar refletindo sobre ele também purifica. E quando nós fazemos as 3 coisas juntos, aí purifica muito mais, né? Então, quando a gente está ouvindo e está cantando e ao mesmo tempo está meditando no significado, aí a purificação é completa. Mas se a gente fizer só uma dessas coisas, né? Se a gente estiver só ou cantando, ou só ouvindo, ou só meditando no mantra, aí também... Prahlada Maharaj explica no 7º canto do Bhagavatam que igualmente é poderoso também, purifica também. Só que se faz as 3 coisas juntas, aí a purificação é assim num nível muito maior, com certeza. A Patrícia, quando eles se unem no mantra, é o momento de prazer máximo. Exatamente, assim, quando Radha e Krishna se combinam como Chaitanya e que se combinam como o mantra Hare Krishna, aí é o auge da união deles, porque a gente vai ver Jiva Goswami explicando que tanto na forma do mantra Hare Krishna quanto na forma de Chaitanya, Radha e Krishna, eles experimentam um êxtase único, porque Radha e Krishna, eles têm esses 2 êxtases, né? Sambhoga, que é o prazer que eles sentem quando estão unidos, e Vipralamba, que é o prazer da saudade, né? Da saudade transcendental. Mas quando eles se unem como mantra Hare Krishna, ou quando eles se unem como Chaitanya, eles experimentam Sambhoga Vipralamba, ou seja, eles experimentam as 2 coisas juntas, a união e a separação ao mesmo tempo, né? Nesse mundo tem isso, né? Quando a gente tá assim, desfrutando de uma coisa, mas a gente sabe que a gente já não vai ter mais aquela coisa daqui a alguns instantes, a gente tá junto e separado ao mesmo tempo, né? Por exemplo, assim, você tá com uma pessoa que você gosta muito, mas você sabe que ela vai viajar para outro país amanhã. Aí você já tá sentindo a saudade mesmo estando junto, assim, tem um negócio, né? Então, na forma de tanto de Chaitanya quanto na forma do Mahamantra, Radha e Krishna, eles estão juntos e sentindo a separação iminente ao mesmo tempo, e isso é o êxtase máximo, assim, que eles podem sentir. E o êxtase de Chaitanya é tão grande que esse êxtase ele transborda, né? Quando você, por exemplo, tem um jarro, você vai enchendo esse jarro com água, quando você já acabou de encher ele de água, se você continuar botando mais água, ele vai transbordar. Então Chaitanya, ele é Radha Krishna sentindo tanto prazer, tanta felicidade, tanto êxtase, que ele transborda o êxtase para o coração das outras almas. Por isso que ele prega. Pregar significa isso. Pregar significa que você está tão cheio de Krishna, tão cheio de consciência de Krishna, que você quer doar, assim, essa consciência de Krishna começa a transbordar, você começa a doar ela para outros corações. Então Chaitanya, na verdade, ele está levando Krishna para todo mundo, né? Está levando o êxtase espiritual para todo mundo, porque ele está transbordando de tão intenso que está sendo a união ali deles. A alma também tem esse sentimento de separação de Krishna? Separação, sim, é muito importante. Toda a alma experimenta Sambhoga e Vipralamba, experimenta união e separação por Krishna, né? Então, e é dito que, assim, que não tem nada mais purificante do que Vipralamba, do que sentir essa separação, né? Então, quando a gente tá assim, às vezes num momento difícil, tá Krishna, assim, onde tá você? Vem ajudar, Krishna, essa angústia, assim, né, de querer chamar por Krishna, de pedir para Krishna se manifestar pra gente, é o jeito da alma condicionada já ir experimentando essa Vipralamba. Isso é muito importante, assim, né, para ir pro processo de purificação, né?
Sentir, caramba, eu quero estar com Krishna, né? Sentir saudade de Krishna. E Prabhupada fala que nesse mundo, para nós que somos almas condicionadas, a principal forma de sentir essa vipralamba, de sentir essa separação, é sentir saudade dos devotos de Krishna. Quando a gente está com os devotos e é gostoso conversar e fazer serviço junto com eles, e aí depois você não consegue ter um momento que você está separado da amizade dos devotos, aí você sente saudade dos devotos, né? É mais importante, inclusive, sentir saudade dos devotos do que sentir saudade de Krishna mesmo. Krishna fica mais feliz com quem está sentindo saudade dos devotos do que quem está sentindo saudade deles, e essa saudade dos devotos é o que tem de mais purificante nesse mundo. A Mariana agora falou assim, onde podemos encontrar o passatempo de que Krishna se fantasia de marido de Radha? Esse passatempo está no Néctar da Devoção, Bhakti Rasamrita Sindhu, né? E ele também é contado de... assim, ele é citado em outros lugares, né? E tem uma peça de Rupa Goswami que eu não lembro agora se é o Vidagda Madhava ou Lalita Madhava. Eu acho que é Vidagda Madhava que cita isso também. Mas Néctar da Devoção fala sobre isso. A Dani, boa noite, Dani. Poderia falar sobre fazer uma volta de japa e 16? Assim, acho que é sobre as 16... Ou fazer uma ou fazer 16, acho que é isso. A diferença entre fazer uma e fazer 16. Ah, entendi. Então, o mantra Hare Krishna, ele é transcendental, sempre transcendental, então é sempre purificante. Então, por que a coisa da quantidade de voltas da japa? É porque Sanatana Goswami explica que tem 3 gatilhos que quando a gente aciona esses 3 gatilhos, o poder do mantra vai se manifestar com muita intensidade. E esses 3 gatilhos são Rishi, Istadeva e Vinyoga. Rishi significa os sábios, ou seja, existiram sábios que ensinaram pra gente a meditação no mantra Hare Krishna. Hoje a gente falou deles, né? Gopala Guru, Diva, esses rishis, esses sábios que ensinaram pra gente como meditar no mantra Hare Krishna, né? E Prabhupada ensinou o mantra Hare Krishna para todo mundo, né? Então Prabhupada é o mais importante de todos os sábios que ensinaram o significado do mantra Hare Krishna. Então, Sanatana Goswami explica que quando a gente assume uma responsabilidade na missão desse mestre espiritual que revelou o mantra Hare Krishna, o mantra fica muito mais poderoso, né? Então, quando a gente assume algum compromisso de ajudar a missão assim, de Prabhupada, né? Assim, a meditação no mantra ela se torna muito mais intensa. E Prabhupada pediu para os seus discípulos iniciados cantarem 16 voltas de japa por dia. Então, quando a gente cumpre esse voto para agradar Prabhupada, Krishna fica muito mais agradado ainda. Por quê? Porque ele sente o prazer de ver alguém agradando o seu devoto puro, principalmente o devoto puro que revelou o significado do mantra Hare Krishna. Então, Prabhupada pediu, seus devotos iniciados têm que cantar 16 voltas de japa, né? Então, assim, cantar 16 voltas significa fazer algo que dava prazer para Prabhupada. Então, isso torna a meditação no mantra ainda mais poderosa. Os outros 2 gatilhos que a gente falou, Istadeva significa conhecer Krishna, né? Então, por exemplo, quando a gente lê no Bhagavata as descrições de Krishna, isso torna a meditação numa japa mais poderosa. E outro, Vinyoga, é ter um desejo intenso quando canta japa, não cantar ela de forma mecânica, mas cantar com um desejo intenso de encontrar Krishna, de entender o que Krishna está falando, de entender o que Krishna quer da sua vida, né? Entender, assim, se comunicar mesmo com Krishna, o desejo de se comunicar. Então essas coisas fazem com que a japa atinja a sua potência máxima, né? E Prabhupada pediu para os seus devotos cantarem 16 voltas de japa, né? Tem até uma vez que Prabhupada estava falando sobre a importância da gente ser 100% consciente de Krishna, e aí ele viu que alguns devotos ficaram desanimados, porque ser 100% consciente de Krishna na era de Kali é difícil, né? E aí Prabhupada falou, não, tudo bem, sejam pelo menos 90% conscientes de Krishna. Eu vou pedir para Krishna liberar vocês se vocês forem pelo menos 90% conscientes de Krishna. E ele viu que o pessoal ainda ficou desanimado, porque 90% também é muita coisa. Aí ele falou, tá bom, 80%. E aí viu que o pessoal ficou desanimado. E ele falou, 70% e não se fala mais nisso. Sejam 70% conscientes de Krishna e Krishna vai garantir assim que vocês alcancem a liberação e Krishna mesmo vai dar para vocês os 30% de purificação que falta. E aí o pessoal perguntou, mas Prabhupada, o que significa ser 70% consciente de Krishna? E aí Prabhupada falou, significa seguir os 4 princípios do Dharma, né? Ou seja, não se intoxicar, não ser promíscuo sexualmente, não se alimentar de carne, não jogar jogos de azar, ou seja, seguir os 4 princípios do Dharma,
cantar 16 voltas do Mahamantra todos os dias, estudar os livros da consciência de Krishna todos os dias e ajudar a propagar esse conhecimento. Prabhupada falou, quem faz essas coisas todos os dias da sua vida já é 70% puro, e ser 70% puro já garante que você vai voltar para o mundo espiritual ainda nessa vida. E aí todos os devotos ficaram animados. Poxa, isso aí é uma coisa que a gente consegue fazer, assim, né? Então, ficou todo mundo feliz, né? E olha, não é fácil não, isso aí já é coisa pra caramba, né? Mas o ponto, então, é isso, né? Assim, a ideia das 16 voltas de japa é para poder cumprir esse voto com o mestre espiritual. E a gente tem que cantar, meditar na japa de uma forma sustentável, né? Então, quem não consegue fazer 16 voltas, tudo bem, mas pelo menos faça um voto. Assim, eu vou cantar 4 voltas por dia, mas todo dia mantenha as 4. Vou cantar 5 voltas, todo dia mantenha as 5. E aí, gradualmente, a gente vai chegando nas 16. Não precisa tentar chegar nas 16 assim superficialmente e depois não conseguir manter. É muito melhor ir aumentando aos pouquinhos, devagarzinho, de um jeito sustentável. Você vai acostumando sua rotina a isso, né? Isso é mais saudável, né? Mas com certeza é muito importante chegar nessas 16 voltas aí para poder sentir mesmo a potência do mantra. Mas também não adianta cantar 16 voltas de japa por dia e não ajudar ninguém, não servir os outros, não ter amizade com os devotos, né? Então é melhor a gente ir incorporando essas coisas na nossa rotina e gradualmente ir aumentando a quantidade de japa. Aqui no Instagram, alguém perguntou, eram muito mais voltas que 16, na verdade. Assim, na verdade, o mestre de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele tinha um outro sistema, né, assim, de japa, né? Normalmente as pessoas elas cantavam 64 voltas de japa. E aí Bhaktisiddhanta, que era o mestre de Prabhupada, ele fazia o seguinte esquema. Um discípulo dele que morava no templo e ficava o dia inteiro no templo, ajudando no templo, tinha que cantar 64 voltas de japa. E aí, alguém que propagava a consciência de Krishna, que além de ser um devoto, né, que cuidava da sua própria vida espiritual, cuidava da vida espiritual de outras pessoas, então ele não precisava cantar 64, ele tinha que cantar 16. Porque, assim, como que você vai cantar 64 demora muito tempo, né? E como cuidar da vida espiritual dos outros, ajudar os outros na vida espiritual deles é mais importante do que cuidar da sua própria vida espiritual, né? Um ato, assim, de altruísmo maior. Então ele falou, as pessoas que ajudam os outros, elas não precisam cantar 64, elas cantam 16, que só o fato delas estarem pregando, propagando a consciência de Krishna, propagar a consciência de Krishna diariamente já tem, assim, um efeito de todas essas voltas, né? De todas essas outras 48 que eles não cantaram, né? Já tem isso. Porque quando você prega para uma pessoa, você fala de Krishna para uma pessoa, e essa pessoa se inspira e ela canta japa, assim você tem o benefício também dela ter cantado japa, porque ela está cantando japa porque você inspirou ela. Então ele falou, se vocês propagam com a consciência de Krishna, um monte de gente vai cantar japa, e vocês não precisam cantar 64, vocês podem cantar só 16, que as outras pessoas que vocês inspiraram já estão cantando por vocês, né? Muito legal isso. E ele falou assim, mas alguém que tem muita dificuldade em cantar 16, e essa pessoa não mora no templo, não é um devoto treinado, mora na casa dela, né? E assim, a família dela é favorável, então se ela cantar pelo menos 4 voltas de japa por dia, Bhaktisiddhanta falou que já estava bom. E ele falou, e alguém que mora com a sua família, e a sua família é contra, então ele falou, essa pessoa pode cantar quantas voltas ela conseguir. Assim, não tem um mínimo, assim, não tem um mínimo, porque ela tem tudo desfavorável. E aí Prabhupada, ele estabelece esse padrão de 16 porque era o ideal que ele queria para todos os seus discípulos. Seus discípulos, né, ele queria que todos fossem pessoas que estivessem colaborando para propagar o conhecimento espiritual. Então ele bota, né, nem o voto de 64 e nem o voto de 4, ele bota o voto de 16, que era o que ele esperava dos seus discípulos, assim, né? Mas a gente entende que uma pessoa ela tem que cantar a quantidade de voltas que for sustentável, né? E aí ela vai aumentando gradualmente até ela estar madura, né? Essa coisa de cantar 16 voltas, e aí ela é iniciada, né? Mas as pessoas não têm que ter ansiedade para chegar nesse momento, não precisam ficar afobadas para isso, não. A gente tem que ser muito honesto, né? E ir avançando gradualmente de forma sustentável. Agora, Madhurya, também podemos sentir Vipralambha Seva quando sentimos saudade de algum Seva. É isso também, assim, a gente também pode sentir saudade de fazer um serviço, né? Isso também é um sentimento de separação, né? Separação daquele serviço que você gosta tanto de oferecer para Krishna. Bem lembrado aí pela Madhurya. A Damor falou aqui que a Madhurya, na verdade, ela sente falta de adorar as deidades, Krishna Balarama. Todos sentimos, Madhurya. Mas você deve sentir mais, você ficou mais tempo fazendo esse serviço.
Luiz Lerner, boa noite. A Luiz falou assim, boa noite, por que Krishna escolheu o nome Krishna e não outro nome para si? Algum significado as letras do nome de Krishna? Por que Krishna escolheu esse nome? Assim, Krishna é uma pessoa também, né? E assim, quando Krishna escolhe algo é porque Krishna escolheu, né? Assim, porque esse nome? Assim, porque Krishna quis, né? Krishna é muito interessante isso que Prabhupada falava, né? Uma vez perguntaram para Prabhupada por que o corpo de Krishna é azul, porque ele escolheu essa cor negro azulado para ele, né? E a gente já vê que os Vedas até falam que tem um significado do negro azulado, que é a cor mais profunda, né? Mais misteriosa, e Krishna é insondável. Mas a resposta de Prabhupada não foi essa dessa vez. Ele falou, Krishna é uma pessoa, e uma pessoa tem direito a ter seus gostos, né? Assim, por que eu gosto mais dos Vingadores do que a Liga da Justiça? Não sei, não preciso racionalizar, é um gosto que eu tenho, né? Meu gosto pessoal, eu gosto muito mais dos Vingadores do que da Liga da Justiça. Então assim, Krishna, por que ele quis ser azul? Por que ele quis tocar uma flauta? Por que ele não quis tocar trompete? Por que ele quis morar num local bucólico e não quis morar assim numa cidade? Porque ele quis, né? Por que o animal preferido dele é a vaca e não é o dromedário, não é o ornitorrinco? É porque ele gosta de uma vaca, né? Assim, ele quis, né? Então o Prabhupada falou que às vezes assim, é muito importante a gente não querer interpretar tudo relacionado a Krishna, porque quando a gente faz isso, Krishna pode acabar virando uma metáfora, né? Tem as pessoas que falam que Krishna, a gente vai ver vários comentários da Gita que falam que Krishna representa a suprema sabedoria que existe na gente. Não, Krishna é Krishna. Krishna é uma pessoa, né? A pessoa de Deus, né? A suprema personalidade de Deus é uma pessoa. E uma pessoa, ela tem gostos, né? E esses gostos, muitas vezes, não são racionalizáveis, são só gostos, né? Então, por que ele quis ter esse nome Krishna? Porque ele quis, né? Mas, apesar disso, é isso, né? O nome Krishna também significa o todo atrativo, aquele que atrai com amor. Mas por que ele quis que fosse exatamente essa vibração Krishna? Por que não fosse de outro jeito? É porque ele quis, né? Assim, é o gosto dele. Ele tem, assim, o direito, a prerrogativa de ter os seus próprios gostos, né? Como uma criança, né? Que às vezes tem gosto e não tem explicação. Todo mundo, né? Não só criança, mas todo mundo tem. A criança realmente, você sabe assim, que ela não tem conhecimento. É verdade. Ela tem as preferências, a gente vê isso, né? A experiência que a gente tá tendo no dia a dia, assim. Ela não tem conhecimento, não sabe por que ela gosta. Ela gosta. Ela não tem nem a chance de racionalizar, né? Ela só gosta de uma coisa e não gosta de outra, né? É isso, né? As pessoas significa gostos, né? Significa personalidade. Personalidade significa preferências. Ana Paula, boa noite, Ana Paula. É aceito fazer as 16 voltas divididas, por exemplo, 8 de manhã e 8 à tardinha? Ou até mesmo ir cantando uma, duas, etc., ao longo do dia até atingir as 16? Sim, com certeza. O próprio Prabhupada fazia isso enquanto ele ainda era um chefe de família, enquanto ele ainda morava com a família dele, né, antes dele ser um monge, enquanto ele tinha um emprego dele. Prabhupada fala assim que ele cantava 4 voltas, né, de manhã, e aí depois ele tomava o café da manhã dele e ia trabalhar. E aí, na hora do almoço, Prabhupada tinha uma farmácia, né? Então ele fechava a farmácia, aí ia lá, cantava mais 4 voltas de japa, ia em casa, almoçava com a família e voltava pro trabalho. Aí depois ele ia lá, trabalhava até a hora de fechar o expediente, aí ele cantava mais 4 voltas de japa, aí ia para casa, jantava com a família, né? Assim, e aí depois do jantar, ele fazia as coisas que tinha para fazer em casa e na hora de dormir ele pegava, cantava mais 4 voltas e depois dormia. Então o Prabhupada dividia em 4 grupos de 4 voltas, né? Então não tem problema não, pode fazer isso sim. E a Ana Paula perguntou, e o Hare Click? Como e quando usá-lo? Então tem um Hare Clickzinho, né, que é um contadorzinho mecânico que as pessoas usam, né, em vez de usar a japa. Porque é mais fácil de transportar, porque dá pra, né, é mais fácil, assim, de também cantar aos pouquinhos, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá com a japa, é difícil parar a japa no meio de uma volta, mas o Hare Click você vai cantando, assim, né? Então, como e quando usar? Olha, assim, a gente não precisa ter uma japa mala, né, feita de tulas, feita de outra madeira sagrada, nem para cantar o mantra Hare Krishna. O próprio Chaitanya fala no Shikshastaka, que são as 8 instruções assim, supremas que ele dá no mantra Hare Krishna, e sobre o amor por Deus, ele fala que não existem regras e regulações que regulem a meditação no nome de Krishna de tão transcendentais que eles são. O próprio Chaitanya não cantava o Mahamantra na japa, o próprio Chaitanya cantava o Mahamantra num barbante que ele usava amarrado na cintura, né? Agora, assim,
acho que talvez tenha acabado com a infância de alguns de vocês, assim, falar isso, né? Chaitanya não usava japa. Tem uns desenhos que mostram Chaitanya com a japa. Chaitanya não cantava japa. Chaitanya cantava num barbante que ele usava amarrado na cintura, né? Então, assim, a gente pode usar outras coisas para cantar. A Japamala, ela realmente é muito especial. Bhaktivinoda, ele elogia muito a Japamala. Prabhupada gostava que seus discípulos cantassem na Japamala, mas não é obrigatório usar a Japamala. Qualquer coisa que dê para contar. E o Hare Krishna, ele entra aí na rotina, né, pesada de trabalho, de cuidar da família. Assim, o Hare Krishna, ele pode, assim, permitir que muita gente que não cantaria em outra situação cante com Hare Krishna, né? Assim, particularmente o Hare Krishna pode fazer também a gente entrar numa onda meio mecânica, cantando mantra. Porque você tá ali, clica um pouco, aí vai, faz uma coisa, depois faz outra, né? Então você não, assim, você pode acabar caindo no perigo, na tentação de não se dar o trabalho de reservar um momento do dia para ter só você e Krishna, porque a japa é esse momento de intimidade, esse tempo de qualidade que a gente tem com Krishna, né? Então é como uma intimidade. A gente não quer, por exemplo, fazer uma coisa íntima quando a gente, por exemplo, resolve brincar com o nosso filho. A gente quer brincar com o nosso filho e, assim, só se dedicar a ele. Quando a gente sai, né? Quando a gente, por exemplo, tá com nossa esposa, com nosso esposo, assim, tá num momento romântico. A gente não quer outras pessoas interferindo. Então a japa é esse momento de intimidade. É pra estar só a gente e Krishna, né? Então, assim, eu acho que o Hare Krishna, eu acho que ele... assim, eu acho que ele... Se você... Tem duas opções. Ou você canta com Hare Krishna ou você não canta, aí canta com ele com certeza, porque o mantra é muito poderoso, assim, né? Então é muito melhor cantar o mantra, mesmo desatento, mesmo de forma mecânica, do que não cantar. Né? Então não tem isso, eu não consigo cantar com qualidade, não vou cantar, não. Né? Assim, melhor cantar sem qualidade, que o próprio cantar com qualidade, Bhaktivinoda fala, né? Vem do cantar sem qualidade. O cantar sem qualidade ainda assim é Krishna, ainda assim é poderoso. E o cantar sem qualidade vai criar na nossa vida as condições para depois a gente cantar com qualidade. Então se a gente está entre assim, cantar com Hare Krishna ou não cantar, canta com Hare Krishna, usa, né? Mas se a gente tem a possibilidade de reservar um momento para estar sozinho, com a japa, com a mente ali focado, muito melhor do que o Hare Krishna, né? E aí eu acho que depende, assim, da rotina de cada um. Cada um vai conhecer sua rotina melhor, né? Mas, assim, se o Hare Krishna for a única oportunidade que você tiver para cantar, a quantidade de voltas que você se fixou, usa ele sem problema, usa ele, assim, sem nenhuma preocupação mesmo, né? No início, quando eu comecei a cantar japa, eu usava também como se fosse, era uma japa, mas ela só tinha 27 contas, então ela era menorzinha, ficava enrolado no braço, assim, então era muito útil. Eu gostava mais do que Hare Krishna. Então, uma opção também tem a de 27 e a de 54. Como elas são menores, elas nem precisam ficar dentro do saquinho e tal. É uma opção. Tem essas outras possibilidades também, né? Eu, às vezes, assim, que eu tive que usar Hare Krishna, eu sempre perco ou quebro aquilo ali muito rápido, né? Eu não gosto de usar muito Hare Krishna, eu usei muito pouco, né? Mas às vezes eu tinha que usar. Às vezes até hoje, de vez em quando tem que usar. Então uma coisa que eu faço é um aplicativo no celular, aqueles aplicativos de contador, qualquer Play Store dessa aí tem um aplicativo de contador, né? Então eu prefiro usar do celular e contando assim no celular do que usar no clique, porque pra mim o clique quebra o perco muito fácil. Mas é isso, qualquer um dessas alternativas são gambiarras, mas são gambiarras transcendentais, são gambiarras pra gente estar junto com o mantra Hare Krishna. Então é só isso, né? Assim, cantar Hare Krishna é mais importante, mesmo que seja sem qualidade, isso não é motivo para desânimo, não. Bhaktivinoda fala que sempre que a gente canta, que a gente tem a boa vontade de cantar, mesmo que a gente não esteja conseguindo se concentrar, mesmo que a gente não esteja conseguindo cantar do jeito ideal, Bhaktivinoda fala que já é perfeito, que mesmo esse cantar sem tanta qualidade, já é, assim, vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente estivesse fazendo. Mesmo esse cantar que não é perfeito, já é mais perfeito do que qualquer coisa que a gente estivesse fazendo. E o cantar concentradinho, bonitinho, vai vir, inclusive, desse cantar, né? O mantra é tão poderoso que ele vai começar a criar nas nossas vidas a condição, o conhecimento para a gente poder fazer isso. Então, temos mais? É que eu não estou conseguindo ver, não. Mas se tiver mais, a gente liga. Tá. Não, o pessoal só agradeceu, foi muito esclarecedor. Acho que teve alguém que falou sobre carne. Se pode cantar japa alguém que ainda come carne?
Pode, mas se a pergunta for essa, pode. O mantra Hare Krishna, ele é o mantra que não tem pré-requisitos, né? Tem mantras, cada mantra tem seus pré-requisitos, né? Que a gente tem que cumprir para o mantra ser totalmente efetivo. E o mantra Hare Krishna é liberado, assim, né? Total. Ele não tem nenhum pré-requisito e, ao mesmo tempo, ele tem todas as qualidades, né? Eu, quando costumo explicar o mantra Hare Krishna, assim, nas academias de yoga, eu falo que ele é o Black Friday dos mantras, né? Melhor relação custo-benefício. Ele não tem preço nenhum e traz todas as oportunidades, né? Então, o mantra Hare Krishna é um mantra gratuito, é um mantra democrático, é para todo mundo. Era isso mesmo. Né? Acessível geral. Legalizou. O patrão ficou maluco, né? O mantra Hare Krishna, assim, é para todo mundo.